No deslumbrante amanhecer do deserto, quando a natureza exibe sua força e beleza grandiosa, os animais mais resilientes da terra também despertam para batalhas intensas. A vida selvagem dos guerreiros mais fortes dos desertos é uma luta incessante para garantir a sobrevivência. Aqui, neste território inóspito, cada ser precisa ser engenhoso para encarar um cenário que parece determinado a aniquilar qualquer forma de vida. O calor sufocante, a falta de água, tudo conspira para tornar cada dia uma luta pela vida. Bem-vindo aos desertos implacáveis, a batalha pela sobrevivência. O deserto se estende sem fim e suas areias brilham como brasas sob o sol escaldante. O calor é um desafio constante que dita o ritmo de tudo que vive por aqui. E entre os heróis desse ambiente implacável, o lagarto do deserto se destaca como mestre na arte da camuflagem e sobrevivência. Ele desliza em um lugar onde o sol é o verdadeiro vilão. Emergem de suas cavernas antes do pôr do sol. Mas essa ousadia tem seu preço. Ao se aventurarem fora da escuridão, se tornam alvos fáceis para predadores que esperam ansiosamente, como falcões e corujas prontos para atacar. Quando o sol se põe e a escuridão toma conta, uma nova vida emerge. A víbora do deserto de Sonora, o predador noturno que reina nas sombras, aparece silenciosamente, com seu veneno letal pronto para atacar. Ele não apenas sobrevive, mas prospera em um mundo onde muitos temem pisar. Agora vamos nos encontrar com outro animal resistente a esse ambiente inóspito. Quase como uma figura mágica, ele surge no topo das dunas, a raposa Fennec. Pequena e ágil, com suas orelhas gigantes que parecem captar até o mais leve sussurro da areia. E quando tudo parece estar calmo, o imponente camelo avança lentamente. Esse gigante do deserto atravessa as terras áridas com uma resistência que desafia a lógica. Ele caminha como se carregasse consigo um mapa oculto dos segredos do deserto. O deserto é como um jogo de xadrez em movimento, onde cada jogada pode definir o destino entre a vida e a morte. Mas o que torna esses animais tão especiais? Como conseguem prosperar onde a maioria sucumbiria? Hoje vamos te levar em uma jornada fascinante para o coração dos desertos mais áridos do planeta. Prepare-se para conhecer de perto a vida dessas criaturas incríveis, que desafiam todas as probabilidades e se tornam verdadeiros mestres da sobrevivência. Vamos explorar um mundo onde o calor é implacável, a água é um luxo raro, e cada grão de areia guarda segredos de adaptação e resistência. Os desertos são um dos cenários mais extremos da Terra, onde a ausência de umidade é tão marcante que parece desafiar a própria ideia de vida. Imagine um mundo onde as chuvas raramente aparecem, caindo de maneira escassa e inconstante, nunca ultrapassando os 250 milímetros por ano. É nesse ambiente árido, dominado pela areia e pelo calor,
que as criaturas mais resilientes se adaptam, revelando sua engenhosidade e determinação para sobreviver. Mas, às vezes, a sobrevivência exige mais do que resistência. Exige uma presença impressionante, quase mítica, como a de uma criatura lendária. Agora, transporte-se para uma ilha tropical na Indonésia, onde o clima é quente, mas a umidade ainda é mais generosa do que nos desertos. Imagine caminhar por uma paisagem que combina savanas secas com florestas densas e verdes. Fazendo parte do extenso arquipélago da Indonésia, a ilha de Komodo possui uma área de aproximadamente 390 quilômetros quadrados e uma população modesta, pouco mais de 2.000 pessoas, divididas em 4 povoamentos. Pequena e isolada, a importância global da ilha de Komodo é imensa. Também é sede do Parque Nacional de Komodo, criado para proteger o ecossistema único da ilha e seu mais ilustre habitante, o dragão de Komodo. Como era de se esperar de criaturas tão robustas e de aparência imponente, os dragões de Komodo prosperam em ambientes severos. Essas ilhas vulcânicas, localizadas logo ao sul do Equador, oferecem uma temperatura média de 27 graus Celsius, 80 graus Fahrenheit, durante todo o ano, mas com um clima tipicamente seco. A água doce é um recurso escasso. Fora de uma breve estação de monções, a maioria das ilhas é marcada pela aridez e por terrenos íngremes e rochosos. Contudo, esses gigantes lagartos monitores, com sua impressionante adaptabilidade, não se incomodam. Preferem viver nas savanas e florestas mais densas, onde a vegetação é mais abundante, mas sua presença é sentida em todo o Parque Nacional de Komodo, incluindo os desertos mais áridos, mostrando sua capacidade única de se adaptar a ambientes extremos e sobreviver, mesmo nas condições mais inóspitas. Embora prefira o calor úmido das florestas tropicais, ele pode ser encontrado em áreas abertas, como as savanas, e até mesmo em costas arenosas. O dragão de Komodo é um mestre da caça, mas não se engane. Ele também é um necrófago por excelência, se alimentando de carniça. Sua mordida é famosa, e não apenas pelo impacto físico. Com uma combinação mortal de veneno e saliva repleta de bactérias, o dragão de Komodo pode paralisar suas presas com uma única mordida, causando uma hemorragia que rapidamente enfraquece qualquer desafortunado que cruze seu caminho. É um predador implacável, mas também um cuidador astuto, usando suas habilidades naturais para sobreviver em um ambiente onde apenas os mais fortes prosperam. Para garantir a sobrevivência desta espécie única, o governo da Indonésia criou o Parque Nacional de Komodo, um refúgio seguro onde mais de 5.000 dragões de Komodo vagam livremente. Este parque não é apenas um santuário, mas uma esperança viva para o futuro de uma criatura tão extraordinária quanto rara. Dentro deste habitat protegido, os dragões podem continuar sua existência, caçando, reproduzindo-se e mantendo o equilíbrio ecológico das ilhas que chamam de lar. Contudo, as ameaças continuam à espreita. O turismo descontrolado, a perda de habitat e as mudanças climáticas são desafios constantes. Para o dragão de Komodo, a luta pela sobrevivência não é apenas uma batalha contra presas ou predadores.
mas uma batalha contra o próprio tempo e as mudanças que ele traz. Agora, vamos voltar aos desertos para conhecer um outro habitante icônico e com habilidades de sobrevivência impressionantes: os suricatos. Eles tornaram-se conhecidos mundialmente pelo personagem Timão, do filme O Rei Leão. Este pequeno mamífero ágil e curioso é um excelente exemplo da rica diversidade da vida selvagem africana. Nativos de países como Botsuana, Namíbia, Angola e África do Sul, os suricatos pertencem à família Herpestidae. Eles vivem em grupos grandes, conhecidos como gangues ou clãs, que podem incluir até 50 membros. Esses animais sociais e cooperativos exibem um comportamento de grupo sofisticado, onde cada membro desempenha um papel importante, desde a caça até a vigilância e o cuidado com os filhotes. Medindo de 30 a 35 centímetros de comprimento e pesando cerca de 700 gramas, os suricatos possuem uma cauda longa que utilizam como apoio ao se erguerem sobre as patas traseiras. Suas garras fortes e afiadas são projetadas para escavar, criando tocas subterrâneas complexas onde vivem e se protegem do calor do deserto e de predadores. Esses túneis intricados, verdadeiros labirintos, proporcionam segurança e abrigo para a comunidade. Sua pelagem castanha com listras acinzentadas varia em tonalidade de acordo com a região, ajudando na camuflagem contra predadores. Além de sua estrutura social complexa, os suricatos possuem um sistema de alerta impressionante. O sistema de comunicação deles é extraordinariamente complexo. Utilizando uma variedade de sons e vocalizações, eles conseguem alertar todo o grupo sobre diferentes tipos de ameaças. Um sutil chilrear pode ser um aviso de que um predador aéreo está por perto, enquanto um grito agudo e insistente indica a aproximação de um predador terrestre. Essa capacidade de comunicação eficiente é crucial para a sobrevivência em um ambiente onde o perigo espreita em todas as direções. Cada um dos membros do grupo emite sons específicos para comunicar diferentes tipos de perigos, garantindo que todos estejam informados sobre a presença de predadores como aves de rapina, cobras, raposas e hienas. Os suricatos têm uma dieta variada que inclui artrópodes como aranhas, escaravelhos, gafanhotos e escorpiões, além de pequenos vertebrados e algumas espécies de pássaros. São também notáveis por serem imunes ao veneno de muitos insetos e serpentes que habitam o deserto, incluindo escorpiões altamente venenosos. Eles aprenderam a manipular esses insetos perigosos com agilidade e destreza, removendo seus ferrões antes de comê-los, transformando um encontro potencialmente mortal em uma refeição nutritiva. Os suricatos têm uma vida relativamente curta, vivendo de 5 a 12 anos. São animais diurnos que passam o dia buscando alimentos e a noite em suas tocas, protegidos contra predadores. Sua capacidade de reprodução é alta, atingindo a maturidade sexual com cerca de 1 ano e podendo reproduzir até 4 vezes ao ano, com ninhadas de 3 a 5 filhotes.
Normalmente, um casal dominante lidera o grupo e é responsável pela maior parte da reprodução, enquanto outros membros do grupo ajudam a cuidar dos filhotes. Sempre atentos e vigilantes, os suricatos são um símbolo de como a união e a cooperação podem garantir a sobrevivência em ambientes extremos. Ao avistar um grupo desses pequenos notáveis em sua postura característica, erguendo-se sobre as patas traseiras e observando atentamente o horizonte, podemos entender melhor a incrível adaptação e resiliência da vida selvagem africana. O deserto do Saara é um dos ecossistemas mais extremos do planeta, onde temperaturas escaldantes podem atingir até 70 graus Celsius durante o dia, enquanto à noite o termômetro pode despencar para menos 10 graus Celsius. Seu clima é marcado pela aridez intensa, o ar é seco, as chuvas são raras e a amplitude térmica é impressionante, criando um ambiente desafiador para qualquer forma de vida. Por conta dessas condições severas, o Saara abriga uma fauna e flora únicas e extremamente adaptadas, mas em quantidade reduzida. Plantas e animais que conseguem sobreviver aqui são verdadeiros mestres da resistência, capazes de suportar longos períodos sem água e temperaturas que variam brutalmente. Aqui, nesse cenário de contrastes dramáticos, onde a vida se adapta e persiste, encontramos um habitante inesperado e fascinante: o lagarto do deserto. Esse pequeno sobrevivente é um verdadeiro mestre das adaptações. Com um corpo esguio e patas ágeis, ele se move com uma habilidade surpreendente, quase como se dançasse sobre a areia escaldante. Quando o calor do solo atinge temperaturas insuportáveis, o lagarto da areia utiliza uma técnica peculiar. Ele levanta suas patas alternadamente, mantendo-as afastadas do chão quente e minimizando o contato com a superfície ardente. Além de sua agilidade, o lagarto da areia possui uma coloração que se funde perfeitamente com o ambiente, tornando-o praticamente invisível para predadores e presas. Sua habilidade de se enterrar rapidamente na areia, criando pequenos túneis para se esconder ou fugir do calor extremo, é outro truque de sua impressionante estratégia de sobrevivência. Durante o dia, ele busca abrigo nas sombras das poucas plantas do deserto ou nas fendas entre as rochas, esperando pacientemente o calor escaldante passar. E, quando a noite chega, ele sai em busca de alimento, aproveitando a temperatura mais amena para explorar seu território. O lagarto do deserto é um exemplo impressionante de como a vida pode florescer, mesmo nos lugares mais adversos, encontrando maneiras criativas e engenhosas de continuar sua jornada pela vasta e misteriosa paisagem do Saara. Nesse ambiente inóspito, vive também um pequeno sobrevivente adaptado às condições severas: o feneco, também conhecido como raposa do deserto. Com o nome científico de Vulpes zerda, o feneco é o menor membro da família Canidae, que inclui animais como lobos, coiotes e cães. Com cerca de 65 centímetros de comprimento, o feneco possui um tamanho reduzido, sendo que os machos são ligeiramente maiores que as fêmeas.
Eles atingem a maturidade sexual por volta dos 9 meses de idade, especialmente quando criados em cativeiro. E vivem em grupos familiares organizados, onde a cooperação é essencial para o sucesso na busca por alimentos e na proteção contra ameaças. Esse canídeo notável é facilmente reconhecido por suas enormes orelhas, uma característica que não apenas serve para dissipar o calor, mas também para detectar o movimento de presas sob a areia, revelando a sua impressionante habilidade de caça. Além de suas orelhas marcantes, o feneco possui uma pelagem na cor da areia, o que facilita sua camuflagem no ambiente desértico. Essa adaptação é essencial para se proteger de predadores e capturar presas com sucesso. Mas o que realmente chama a atenção é sua capacidade de sobreviver sem água por longos períodos. Assim como o gato do deserto, o feneco tem uma função renal altamente adaptada, permitindo que seu organismo extraia o máximo de umidade dos alimentos consumidos. Uma habilidade vital em um ambiente onde a água é um recurso extremamente raro. Sua dieta, portanto, é variada e inclui pequenos roedores, insetos, répteis, aves, ovos, plantas e frutas, todos capturados e consumidos com uma impressionante eficiência. Quando a caça é abundante, o feneco tem o hábito de esconder o excesso de comida em locais secretos para consumo posterior. Essa prática, no entanto, pode gerar conflitos com outros fenecos, que frequentemente tentam roubar essas reservas de alimentos. Embora seja um predador ágil e esperto, o feneco também está na lista de presas de diversos animais maiores, como chacais, corujas e aves de rapina, exigindo que ele esteja sempre alerta para sobreviver. Para se proteger, ele cava tocas no solo arenoso, muitas vezes compartilhadas com outros membros da família. Essas tocas, que podem chegar a 1,5 metro de profundidade, oferecem abrigo não apenas contra predadores, mas também contra as temperaturas extremas do deserto, proporcionando um ambiente seguro e estável. Sua existência no deserto do Saara é um testemunho da adaptabilidade e resiliência da vida selvagem, demonstrando como, mesmo nas condições mais adversas, a natureza encontra maneiras engenhosas de prosperar. Encontramos também nessas regiões vastas, implacáveis e mais áridas do mundo, um verdadeiro ícone de resiliência e adaptação: a gazela. Com uma aparência graciosa e movimentos rápidos, essa criatura é um dos símbolos mais marcantes da fauna do deserto. Conhecida por sua agilidade e elegância, a gazela do deserto possui características físicas que a tornam perfeitamente adaptada para sobreviver nas duras condições do deserto. Suas longas pernas permitem que ela atinja velocidades impressionantes, uma habilidade vital para escapar dos predadores que também vagam por essa região inóspita,
como lobos, chacais e grandes felinos. A gazela do deserto é uma criatura que parece ter sido moldada pelo próprio deserto. Leve e elegante, ela se adapta perfeitamente aos ambientes mais áridos da Terra, onde o calor é escaldante e a água é escassa. Com olhos grandes e escuros que refletem a luz do sol como joias, a gazela não apenas sobrevive, mas prospera em lugares onde muitos outros animais não ousariam viver. Sua pelagem varia de um bege claro a um marrom arenoso, permitindo que ela se camufle facilmente entre as dunas e rochas do deserto. Quando ameaçada, a gazela é capaz de alcançar velocidades impressionantes, correndo em zigue-zague para despistar predadores como guepardos e chacais. Este animal é um exemplo perfeito de resiliência e adaptação. Para sobreviver em um ambiente tão extremo, ele desenvolveu uma série de estratégias únicas. Durante o dia, ela busca abrigo nas sombras das poucas árvores e arbustos que encontra, economizando energia e minimizando a perda de água. À noite, quando a temperatura cai drasticamente, a gazela se torna mais ativa, buscando alimento nas poucas plantas e arbustos do deserto que conseguem prosperar nesse ambiente implacável. Ela é capaz de obter a maior parte da água de que necessita diretamente de sua dieta, comendo folhas suculentas e brotos que acumulam umidade. Isso significa que a gazela pode passar longos períodos sem beber água diretamente de fontes como poços ou oásis. A adaptação da gazela do deserto não para por aí. Seus rins são extremamente eficientes em conservar água, reduzindo ao mínimo a quantidade de líquido perdido através da urina. Além disso, seu metabolismo é ajustado para operar com o mínimo de água possível, o que a permite sobreviver em condições de seca prolongada. Eles vivem em pequenos grupos, geralmente de 5 a 6 indivíduos. Mas podem formar rebanhos maiores quando há abundância de comida. Este comportamento social é fundamental para a proteção contra predadores, pois há sempre olhos atentos a qualquer ameaça que possa surgir no horizonte. Apesar de suas incríveis adaptações, ela enfrenta várias ameaças. A perda de habitat devido à expansão agrícola e ao desenvolvimento humano, bem como a caça ilegal, reduziram significativamente suas populações em várias partes do seu território natural. Programas de conservação estão em andamento para proteger esses animais extraordinários, garantindo que eles continuem a correr livres pelas vastas extensões de areia e pedras. A gazela do deserto é um lembrete vivo de como a vida pode florescer nos lugares mais inesperados, desafiando os limites da sobrevivência e nos ensinando a verdadeira essência da resiliência. Em meio à vastidão, sobrevivendo a esse ambiente hostil, encontramos outro morador notável, o Oryx. Um verdadeiro emblema de resistência e renascimento. Com seus chifres longos e retos que parecem riscar o céu do deserto,
O Oryx é facilmente reconhecível e cria uma visão impressionante enquanto se desloca lentamente pela paisagem árida. Seus chifres, que podem atingir até 1 metro de comprimento, são usados não apenas para defesa contra predadores, mas também para disputas territoriais entre machos, demonstrando o poder e a majestade deste animal adaptado ao deserto. O Oryx é um mestre na arte da sobrevivência em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Suas adaptações físicas e comportamentais são um testemunho de sua incrível capacidade de resistência. Durante o dia, o Oryx busca abrigo nas sombras das poucas árvores e arbustos disponíveis e reduz suas atividades para minimizar a perda de água e energia. Seu corpo é capaz de suportar temperaturas corporais superiores ao que seria fatal para muitos outros mamíferos, o que lhe permite conservar água ao suprimir a transpiração. Além disso, o Oryx tem uma habilidade única de elevar a temperatura do seu cérebro para evitar superaquecimento, graças a um complexo sistema de resfriamento sanguíneo na base do crânio. Em suas migrações, o Oryx é guiado por um conhecimento ancestral das condições do deserto, sabendo exatamente onde encontrar vegetação rara e fontes de água escondidas, mesmo após longos períodos de seca. Ele é capaz de detectar chuvas a grandes distâncias e se mover na direção de áreas recentemente regadas para aproveitar o crescimento rápido de plantas frescas. Essa habilidade é crucial para a sua sobrevivência, pois o deserto, embora pareça monótono e inóspito, é um ambiente dinâmico onde a vida se move rapidamente para aproveitar qualquer oportunidade. Assim como a gazela do deserto, o Oryx enfrenta grandes desafios para sobreviver. A caça ilegal, a competição por recursos com o gado e a perda de habitat têm impactado suas populações em várias regiões. No entanto, graças aos esforços de conservação, algumas subespécies de Oryx foram reintroduzidas em áreas onde haviam sido extintas. Este retorno simboliza não apenas a resistência da espécie, mas também a possibilidade de renascimento de todo um ecossistema desértico. O Oryx, com sua postura imponente e adaptabilidade inigualável, nos lembra que a vida sempre encontra uma maneira de florescer, mesmo nas condições mais adversas. No calor sufocante dos desertos do Oriente Médio, encontramos outro habitante ilustre e temido: a víbora da areia. Este réptil, mestre da camuflagem, move-se de maneira quase imperceptível, deslizando por entre as dunas com um movimento lateral distinto que lhe confere o nome de Sidewinder. Essa técnica de locomoção não é apenas peculiar, mas também incrivelmente eficaz para a sobrevivência no deserto. Movendo-se de lado, a víbora minimiza o contato com o solo escaldante, reduzindo o risco de queimaduras e permitindo que se desloque com uma agilidade silenciosa, quase fantasmagórica, sobre a areia quente. Seu corpo é altamente adaptado para o deserto. Com escamas especializadas, a víbora pode se enterrar na areia em segundos, tornando-se invisível tanto para predadores quanto para suas presas.
Seus olhos, posicionados estrategicamente no topo da cabeça, permitem que ela espreite acima da areia, enquanto o resto de seu corpo permanece enterrado, perfeitamente camuflado. Essa posição ocular elevada também proporciona um campo de visão maior, crucial para detectar qualquer movimento ao redor. O método de caça da víbora da areia é a emboscada. Ela espera pacientemente, quase imóvel, até que um pequeno mamífero ou lagarto se aproxime o suficiente. Então, em um ataque relâmpago, ela injeta seu veneno neurotóxico, paralisando sua presa em segundos, garantindo uma refeição sem resistência. O veneno da víbora da areia é uma mistura complexa de toxinas. Além de paralisar instantaneamente a presa, o veneno inicia o processo de digestão de dentro para fora, facilitando a absorção dos nutrientes. Este método é extremamente eficiente, já que a víbora pode consumir sua presa sem gastar muita energia no processo de mastigação. Por ser um predador oportunista, a víbora evita a exposição ao calor extremo do dia, preferindo caçar ao anoitecer ou durante a noite, quando as temperaturas são mais amenas e a atividade das presas é maior. Durante as horas mais quentes, a víbora se refugia em tocas subterrâneas ou se enterra sob a areia para conservar energia e água, duas preciosidades raras no deserto. Este comportamento ajuda a víbora a manter sua temperatura corporal regulada e a evitar a desidratação. Mesmo sendo uma criatura tão bem adaptada ao deserto, a víbora continua a ser um símbolo de mistério e medo, lembrando-nos de que, em um ambiente tão hostil, apenas os mais engenhosos e adaptáveis sobrevivem. Ela é um exemplo vivo de como a vida no deserto é uma dança constante entre a sobrevivência e a morte, onde cada movimento é cuidadosamente calculado. Agora, vamos sair do calor sufocante dos desertos do Oriente Médio direto para o coração da Austrália. Imagine o vasto deserto australiano, onde a vida parece desafiar os limites da sobrevivência. É nesse cenário inóspito que o canguru vermelho se destaca como um verdadeiro símbolo de resistência. Esses animais incríveis habitam a Austrália e também são encontrados na Nova Guiné e nas ilhas da Tasmânia. Com mais de 60 espécies na família Macropodidae, também conhecidos como macrópodes ou pés grandes, os cangurus são criaturas adaptadas ao extremo. O canguru vermelho é um exemplo impressionante de como a natureza encontra maneiras de prosperar em condições adversas, mesmo em lugares onde a água potável é escassa. Mas não é apenas a sobrevivência que torna o canguru vermelho fascinante. Esses marsupiais têm uma habilidade impressionante. Eles saltam, e não de forma modesta. Com a força de suas pernas traseiras, os cangurus podem realizar saltos gigantescos, percorrendo de 3 a 8 metros em um único pulo. Imagine o poder contido nesses animais, que além de saltar longe,
podem atingir alturas de até 3 metros com uma leveza inacreditável. Quando estão em movimento, sua velocidade média é de 20 a 25 km por hora, o que já seria suficiente para impressionar qualquer um. Mas em momentos de fuga ou de necessidade, eles podem acelerar de forma surpreendente, chegando a velocidades de até 60 km por hora. Para um animal de grande porte como o canguru vermelho, isso é nada menos que impressionante. Esse animal é uma verdadeira força da natureza. É o maior marsupial do mundo e também o maior mamífero terrestre da Austrália. Suas impressionantes pernas traseiras e pés compridos são as ferramentas perfeitas para os saltos incríveis que fazem desses animais verdadeiros saltadores de elite. E não é só isso. A cauda do canguru, longa e musculosa, atua como um estabilizador perfeito, garantindo o equilíbrio necessário para suas movimentações. Quando precisam se mover de forma mais lenta e precisa, essa cauda se transforma em um quinto membro, permitindo que ele se apoie e se mova com elegância. Já suas patas dianteiras, menores, são usadas para tarefas mais delicadas e, quando combinadas com seu porte, tornam o canguru vermelho um animal de aparência única. Esses gigantes da fauna australiana chegam a impressionantes 1,60 metros de altura. Mas os machos maiores podem ultrapassar facilmente os 2 metros quando ficam eretos, além de pesar até 80 quilos. Esses atributos físicos destacam o canguru vermelho como uma das criaturas mais imponentes do deserto australiano. Com hábitos crepusculares e noturnos, eles preferem evitar o calor extremo do dia e são mais ativos ao amanhecer e ao entardecer. Embora sejam encontrados principalmente na vasta e árida região central da Austrália, sua capacidade de adaptação permite que migrem em busca de melhores condições. Especialmente após chuvas que estimulam o crescimento de forragem verde, essencial para sua sobrevivência. Entretanto, a seca é uma das maiores ameaças à população de cangurus, incluindo a do canguru vermelho. Em tempos de escassez, a falta de alimentos e de água suficiente faz com que suas populações diminuam drasticamente. Esses incríveis animais têm uma visão de 300 graus, graças à posição lateral de seus olhos. O que lhes dá uma vantagem significativa para detectar predadores e outros perigos à distância. Os cangurus são mamíferos que se destacam por serem marsupiais e seu comportamento reprodutivo também é fascinante.
Os machos competem por fêmeas através de lutas de boxe, usando suas patas dianteiras para golpear e as traseiras para chutar. Esse grupo peculiar de mamíferos caracteriza-se por garantir o desenvolvimento do embrião no útero da mãe por um certo período de tempo e ter um nascimento precoce do filhote, o qual completa seu desenvolvimento durante o período de amamentação. Na grande maioria das espécies, os indivíduos, após o nascimento, permanecem em uma espécie de bolsa chamada de marsúpio. Daí a denominação marsupial. Vale ressaltar que os filhotes nascem bem pequenos, com cerca de 2,5 centímetros de comprimento. Esses pequenos filhotes, então, sobem por meio do pelo da mãe até a bolsa. Quando chegam dentro da bolsa, eles alimentam-se do leite da mãe. Ficam ali até adquirirem capacidade de explorar o habitat sozinhos. O ciclo reprodutivo dos cangurus é único. Uma fêmea pode ter até 3 filhotes em diferentes estágios de desenvolvimento ao mesmo tempo. Um sendo gerado no útero, outro na bolsa, e um terceiro que já deixou a bolsa, mas ainda volta para amamentar. Em seu habitat natural, que inclui áreas de cerrado, pastagens, matagal e até ambientes desérticos, os cangurus se alimentam principalmente de ervas e gramíneas ricas em água. Essa dieta folívora permite que eles passem longos períodos sem beber água, obtendo a hidratação necessária diretamente das plantas que consomem. Eles passam a maior parte do tempo ativos pastando, mas podem ser sedentários, mudando-se para grandes distâncias apenas quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis. Socialmente, os cangurus tendem a viver em pequenos grupos chamados mobs, compostos geralmente por cerca de 10 indivíduos, sendo a maioria fêmeas com seus filhotes e um ou mais machos adultos. Em regiões onde há abundância de alimento, esses grupos podem se reunir em aglomerações de até 1.500 cangurus. Esta incrível capacidade de reprodução, combinada com sua habilidade de adaptação ao ambiente hostil da Austrália, torna os cangurus um símbolo não apenas de seu país, mas também de resiliência e sobrevivência em condições extremas. No coração dos desertos implacáveis, onde o calor castiga e a sobrevivência exige um jogo constante de estratégias, um pequeno herói se destaca: o besouro rola bosta. Embora à primeira vista ele pareça uma criatura comum, cada aspecto de sua vida é repleto de táticas engenhosas que o tornam um dos sobreviventes mais engenhosos e fascinantes do deserto. Sob o sol escaldante, ele usa suas patas traseiras para rolar uma bola de esterco, sua preciosa conquista, algo que para muitos seria desprezível.
mas para ele é um verdadeiro tesouro. O rola-bosta pode parecer insignificante à primeira vista, mas sua vida é repleta de estratégias e táticas que o tornaram um dos sobreviventes mais engenhosos das paisagens mais inóspitas do mundo. Ele detecta o menor cheiro de excremento a quilômetros de distância, guiado por suas antenas altamente sensíveis, que captam os odores trazidos pelo vento do deserto. Rapidamente, ele se dirige até a fonte de alimento e, com habilidade surpreendente, começa a formar uma bola, a enrolando meticulosamente com suas patas traseiras. Mas essa bola de esterco não é apenas um alimento. É uma forma de sobrevivência, uma estratégia que protege o besouro do calor abrasador, dos predadores e da falta de recursos. Sua carapaça dura funciona como uma armadura, protegendo-o de predadores e do calor extremo, enquanto suas pernas fortes e adaptadas lhe permitem empurrar e rolar bolas de esterco muito maiores do que ele mesmo. Mas o que torna este besouro ainda mais especial é sua habilidade única de orientação. Diferente de outros insetos, ele utiliza o Sol, a Lua e até a Via Láctea como pontos de referência para se deslocar pelo deserto, garantindo sempre a rota mais direta para longe de competidores e predadores. Essa habilidade extraordinária de usar o céu noturno como uma espécie de bússola natural é uma das adaptações mais impressionantes do reino animal. Imagine um inseto tão pequeno utilizando a vasta imensidão da Via Láctea para guiar seus passos pelo terreno árido. O segredo de sua sobrevivência no deserto está diretamente ligado à sua capacidade de transformar esterco em uma fonte multifuncional. Ele localiza excrementos de outros animais que se tornam um verdadeiro tesouro em um ambiente onde nutrientes são escassos. Então, forma pequenas bolas que rapidamente rola com suas patas traseiras, afastando-se da competição voraz que sempre está à espreita. Essas bolas de esterco, no entanto, não são apenas para sua alimentação imediata. São o alicerce de uma estratégia de sobrevivência mais complexa. O besouro cava uma câmara subterrânea onde enterra essas bolas, que servem tanto como alimento para ele, quanto como uma incubadora segura para suas futuras larvas. Essa técnica de armazenamento subterrâneo é uma adaptação essencial que permite ao besouro manter seus recursos em condições ideais, protegendo-os do calor intenso do sol e preservando a umidade, um fator crítico em um ambiente tão árido. Além disso, essa prática garante que suas larvas tenham um ambiente nutritivo e seguro para se desenvolverem, longe de predadores e competidores. Mas não para por aí. O besouro rola-bosta também possui táticas específicas para lidar com o calor abrasador do deserto. Em dias extremamente quentes, ele sobe em sua bola de esterco para evitar o contato direto com o chão escaldante. Uma técnica que reduz a temperatura corporal e conserva energia. Esta combinação de engenhosidade, adaptação e resiliência faz do besouro rola-bosta um verdadeiro sobrevivente.
Ele representa a incrível capacidade da vida de se adaptar e prosperar nas condições mais desafiadoras. Num lugar onde muitos enxergam apenas dificuldades, o besouro vê oportunidades, reciclando nutrientes, evitando predadores e encontrando formas inovadoras de manter-se vivo. Um verdadeiro herói anônimo que prova que a vida sempre encontra um caminho, não importa o quão árido e desafiador seja o cenário. Não poderíamos explorar os grandes desertos sem celebrar um dos seus habitantes mais emblemáticos e mundialmente reconhecidos, o incrível camelo. Este animal, domesticado há milhares de anos, simboliza não só a resistência dessa região, mas também a profunda ligação entre o homem e a natureza selvagem. Com suas longas pernas, corcovas icônicas e olhos penetrantes, o camelo se destaca como um verdadeiro milagre de adaptação evolutiva. Muito além de ser apenas um meio de transporte, ele é uma maravilha da natureza, desenhado para resistir aos rigores de um dos ambientes mais implacáveis da Terra. Suas características únicas lhe conferem a capacidade de enfrentar condições que poucos seres vivos conseguem suportar. Quando as tempestades de areia do deserto se levantam, seus olhos são protegidos por longas pestanas que bloqueiam os grãos finos de areia, e suas narinas se fecham como portas seladas, impedindo que o pó invada seus pulmões. Além disso, o sistema digestivo do camelo é extremamente eficiente, extraindo até a última gota de água e o máximo de nutrientes de qualquer vegetação esparsa que ele encontra pelo caminho. Ao contrário do que muitos pensam, suas corcovas não armazenam água, mas gordura, que pode ser convertida em energia e água quando necessário. Esta reserva é essencial para sua sobrevivência, permitindo que ele suporte longos períodos sem acesso a fontes de água. Os camelos são capazes de sobreviver por até 2 semanas sem beber água. Uma habilidade que os torna verdadeiros mestres da sobrevivência no deserto. Sua resistência é ainda mais impressionante devido aos glóbulos vermelhos de formato oval, que lhes permitem manter o fluxo sanguíneo mesmo em estado de desidratação severa. E não é só isso. Os camelos possuem a notável capacidade de ajustar sua temperatura corporal, que pode variar de 34 a 41 graus Celsius ao longo do dia. Essa adaptação ajuda a minimizar a perda de água através da transpiração, economizando recursos vitais em um ambiente onde a água é mais preciosa que o ouro. Quando viajam em caravanas,
Os camelos atravessam vastas extensões de terra árida, carregando cargas pesadas sob o sol escaldante. Suas almofadas de patas especiais os impedem de afundar na areia fofa, distribuindo o peso de seu corpo sobre uma área maior e garantindo uma marcha estável e constante. Cada passo que eles dão nas dunas do deserto é um testamento silencioso à sua resistência e adaptabilidade. Para os povos que habitam essas regiões áridas, o camelo não é apenas um meio de transporte. Ele é um parceiro de jornada, um provedor de leite e carne, um símbolo de resiliência e sobrevivência. Os beduínos, por exemplo, têm uma ligação profunda com esses animais, tecendo tapetes e roupas com sua lã, utilizando seu leite para nutrição e até mesmo construindo mitos e canções que celebram a importância do camelo em suas vidas. Em tempos de seca ou adversidade, o camelo se torna ainda mais vital, ajudando seu dono a encontrar oásis escondidos e a percorrer distâncias inimagináveis em busca de água e pasto. O camelo é um sobrevivente nato, cujas adaptações são tão numerosas quanto impressionantes. Eles são capazes de beber até 100 litros de água de uma só vez, repondo rapidamente os fluidos corporais perdidos em suas longas travessias. A capacidade de armazenar gordura nas corcovas, a economia extrema de água através de seu metabolismo e o uso do ambiente ao seu favor são exemplos de como a natureza pode criar criaturas extraordinárias para lidar com condições aparentemente inóspitas. No deserto, onde o calor é implacável e os recursos são escassos, o camelo é o rei indiscutível. Uma maravilha de adaptação que continua a surpreender e inspirar todos que se aventuram por suas terras áridas. A arte da sobrevivência no deserto não é apenas uma questão de resistência física, é um delicado equilíbrio de adaptabilidade, engenhosidade e resiliência. Cada criatura que prospera nesse ambiente extremo tem sua própria história fascinante de superação e evolução. Mas os desertos são mais do que oceanos de areia e calor. São arenas dinâmicas onde o mais forte, o mais adaptável e muitas vezes o mais astuto triunfa. Esses ecossistemas extremos testam os limites da vida,
mas também revelam sua incrível tenacidade. A cada criatura que conhecemos, percebemos que o deserto não é um vazio árido, mas um teatro onde o improvável se torna realidade. E assim, a cada pôr do sol que colore as dunas de laranja e vermelho, uma nova oportunidade surge para que a vida floresça, desafiando as probabilidades, se adaptando, resistindo e triunfando no cenário mais desafiador de todos. Então, da próxima vez que pensar no deserto, lembre-se, cada grão de areia, cada animal, cada planta, carrega consigo um segredo de sobrevivência, uma história de luta e de engenhosidade. Porque, no deserto, apenas os mais extraordinários conseguem transformar um ambiente aparentemente sem vida em um verdadeiro espetáculo da natureza.